Opa, bora lá para mais um vídeo aqui no YouTube. Ó, vou te dizer uma coisa, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, teve pessoas que em 2025 que investiram 100 mil reais e multiplicaram por mais de 9 vezes. Se foi sorte, se for disciplina, se foi estratégia, não me importa. O fato é que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais investimentos performaram mais no ano de 2025, o que a gente pode aprender com isso e o que fazer em 2026 para de fato você sair do lugar, aprender a investir de verdade, transformar renda em patrimônio. E nesse ano eu vou trazer uma chuva de conteúdos para te ajudar a evoluir no campo das finanças, no campo dos investimentos. Então já fica preparado para ficar comigo aqui no vídeo, ó. Faz o teu cafezinho, senta o dedo no like. Se você não segue o canal, comece a seguir, ative as notificações, porque 2026 vai ser o teu ano. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, sabe de uma coisa? Existem dois tipos de pessoas, basicamente. Aquelas pessoas que nesse exato momento do ano começam a fazer um monte de promessa. Ano que vem vai ser diferente. Passa o ano inteiro dando desculpa para não realizar alguma coisa e no final do ano começa a reclamar. Que tipo de pessoa você é? Aquela pessoa que vai dar desculpa o ano inteiro e vai reclamar lá no final, ou aquela pessoa que de fato vai agir, vai trabalhar, vai pro game, vai colocar a pele em risco e de fato fazer as coisas acontecer? Se você é esse tipo de pessoa, é você que eu quero aqui no canal, é você que eu quero como seguidor, então já comente aqui qual tipo de pessoa que você é. Pronto, e antes da gente começar a falar dos números, qual que foi o ativo que mais entregou, o segundo, o terceiro que mais entregou rentabilidade, vamos entender um pouquinho o cenário, o que aconteceu em 2025, começando com a nossa taxa Selic, que atingiu o maior patamar nos últimos 20 anos, inclusive é o patamar que a gente está nesse momento, né, que eu estou gravando esse vídeo. Isso obviamente premiou aquele investidor mais conservador aqui no Brasil, aquele que gosta muito da renda fixa. Então, quem investiu no Tesouro Selic, quem investiu em alguns CDBs, alguns bons CDBs, né, que pagaram mais de 100% do CDI, também isso trouxe à tona durante o ano de 2025 um grande escândalo no setor bancário, que foi a quebra do Banco Master, que hoje tem mais de 1.600.000 investidores esperando ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive, se você ligar qualquer meio de comunicação aqui no Brasil, vocês vão entender que é o que mais está sendo falado, o escândalo do Banco Master. Quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente tem a nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, subindo mais de 30% durante o ano. Então, não só investidor de renda fixa ficou feliz, mas também aquele investidor, aquele cara que apostou no Brasil durante esse ano. Inclusive, teve uma reportagem que saiu durante o ano, que é na Bloomberg, um artigo falando que os investidores estrangeiros estão com medo de perder uma oportunidade, né? Ou seja, eles falam assim que o Brasil pode ser a nova Argentina, ou seja, a Argentina, quando o Milei ganhou as eleições, entregou uma rentabilidade altíssima para quem apostou, para quem investiu na Argentina lá. Lembrando que ano que vem, 2026, é um ano de eleição presidencial. Então aqui está a reportagem, né, que os investidores lá de fora estão com medo de perder uma valorização semelhante ao que foi na Argentina. Então, eles estão investindo pesado no Brasil, apostando, isso é o que fala a reportagem, apostando em uma vitória de um candidato favorável aos negócios na eleição presidencial no Brasil no ano que vem. Quando a gente fala de dólar, o dólar oscilou muito. Só que durante o ano, o dólar se desvalorizou frente ao real mais de 11%, ou seja, o real se valorizou. Se você lembrar ou puxar qualquer notícia do ano passado, no final do ano passado, você vai ver que o dólar frente ao real encerrou o ano de 2024 na casa dos R$ 6. Esse ano está encerrando na casa dos 5,47. Então oscilou muito, mas o dólar se desvalorizou frente ao real. Se você preferir, o real se valorizou
frente ao dólar. Quando a gente vai no mercado de criptomoedas, as criptomoedas também oscilaram muito, né? Talvez a grande decepção para os criptomaníacos foi o Bitcoin, que vai fechar numa queda de 5% durante o ano. Então, chegou a um topo histórico. O Bitcoin chegou a bater o topo histórico de 125 mil dólares um Bitcoin e vai encerrar o ano valendo na casa ali dos 87, 88 mil dólares, com uma queda de 5%, como eu já falei. Então, resumindo, se a gente for avaliar o ano de 2025, a gente teve um ano que premiou principalmente quem foi disciplinado, quem diversificou, isso fez toda a diferença. Então, o cara que tem uma diversificação um pouco em bolsa brasileira, um pouco em renda fixa, um pouco em cripto, né, acabou saindo vitorioso, um pouco investindo no exterior, é aquilo que a gente defende aqui no canal. Então, agora a gente vai entrar, a partir desse momento, nos investimentos que mais entregaram, né, para o investidor. Agora a gente vai falar um pouquinho mais dos números. Qual que foi a grande aposta, aquele que mais entregou? E por incrível que pareça, apesar de alguns criptomaníacos ficarem decepcionados, o investimento que mais entregou foi uma criptomoeda chamada Zcash, né, que foi uma criptomoeda focada em privacidade, subiu mais de 800% no ano, ou seja, 100 mil reais teriam se transformado em mais de 900 mil reais durante o ano. Vindo para o segundo e terceiro, a gente tem duas gigantes de armazenamento americanas, que é a SanDisk e a Western Digital, que teve uma valorização, a SanDisk de mais de 580%, a Western Digital 283%. Então, quem investiu 100 mil reais na SanDisk teria chegado no final do ano de 2025 com 687 mil reais. Na Western Digital, 100 mil reais teriam se transformado em 387 mil reais. Depois a gente tem a Seagate, né, que é mais uma empresa de armazenamento, com mais de 200%. Aqui, uma corretora, né, americana, uma corretora digital, bem popular lá nos Estados Unidos, que é a Robinhood, que valorizou mais de 225%. Depois a gente vem para as empresas, uma empresa brasileira, que veio sofrendo muito nos últimos anos, que é uma empresa do setor de educação, que teve um respiro, né? Que é uma empresa, a Cogna Educação, que é uma empresa que inclui algumas marcas como a Croton, como a Anhanguera, teve uma virada operacional muito forte, reagiu muito bem e ali entregou um rendimento, uma valorização de 240%. Né? Lembrando que tudo isso aqui não é nenhuma recomendação, estou fazendo uma retrospectiva daquilo que mais entregou no último ano. Também, se vocês quiserem entender um pouco mais e ler, até uma reportagem que saiu aqui, muito do que eu estou falando aqui é baseado nessa reportagem do Leandro Guimarães, do Infomoney, que é essa reportagem que está aqui na tua tela, que o título é Ações, Criptomoedas, Fundos, quais foram os melhores investimentos de 2025. Então, eu tomei a liberdade aqui de me basear nessa matéria e acrescentei algumas coisas aqui completando aqui para vocês. O que a gente tem aqui também, se a gente seguir um pouco mais, a gente vai para o setor da energia, né? A antiga Eletrobras, que a Axia Energia rendeu mais de 100%, valorizou. Aqui a gente tem um banco, né, o maior banco de investimento da América Latina, o BTG Pactual, com rendimento de mais de 100%. Depois a Cyrela, que é a de construção. Então aqui a gente tem várias empresas. E uma coisa muito curiosa aqui, quando eu estava preparando toda essa lista, o que eu percebi? Dessas empresas que mais valorizaram no ano passado, o que eu teria em carteira aqui? Né? Ou o que eu geralmente defendo que os seguidores aqui no canal tenham em carteira? É basicamente aqui a Axia, né, o setor de energia elétrica, e o BTG Pactual. Quando a gente desce lá, a gente teve algumas empresas que teve o Ibovespa, né, que daí, para quem gosta, queria
replicar o índice Ibovespa, que compõe as principais empresas aqui listadas na nossa Bolsa de Valores. Tem um ETF chamado BOVA11, então rendeu mais de 30%, valorizou mais de 30% durante o ano, né? Inclusive mais do que o Nasdaq, né? Que foi 22% por volta, mais do que o S&P 500, que foi 18% no ano, e mais até mesmo que a própria renda fixa, né? Então a gente teve um ano que a renda variável performou melhor que a renda fixa, e olha que a gente teve um ano incrível para a renda fixa. Então a gente teve aqui, por exemplo, o CDI, a média do CDI em 2025 foi 113%, foi 13% no ano, né? O Tesouro Selic, quem investiu no Tesouro Selic, 13,44%, que não é ruim, tá? É muito bom. E a gente teve aqui a poupança na lanterninha, né? Quando eu tiro o Bitcoin que fechou negativo, tem a poupança, obviamente, na lanterninha. Então, você que investe em poupança, que tem teu dinheiro na poupança, se você tivesse sido um pouquinho mais disciplinado e estudado, tivesse colocado teu dinheiro no Tesouro Selic, o teu rendimento durante o ano teria sido de 13%. Se você deixou teu dinheiro na poupança, foi 6,9% durante o ano. É uma diferença muito grande. É praticamente o dobro do retorno da poupança. E eu vou te falar uma coisa, o Tesouro Direto é praticamente mais seguro, é o investimento mais seguro que você tem no Brasil hoje. Ou seja, é mais seguro, rendendo o dobro. Então isso eu costumo falar que é o custo, né? É o custo da ignorância financeira. Então, é uma dica aqui para você começar, talvez a única dica para você começar 2026 é estudem finanças, estudem investimento e comecem a agir, porque isso pode encher o teu bolso para o próximo ano. E para eu não me alongar muito nesse vídeo, o que a gente pode aprender? Uma vez que a gente entendeu o que mais entregou em 2025, o que a gente já pode aprender com todos esses números chatos pra caramba para 2026, para você começar a transformar de fato a renda em patrimônio, né? Então a primeira lição, anota aí, diversificação é tudo. Diversificação é uma coisa que eu sempre falo aqui, não é só para você se proteger, é para você aumentar as suas possibilidades. Então, percebe que os grandes ganhadores ali vieram de setores diferentes. Então, teve o setor tecnologia americana entregando muito, construção civil no Brasil entregou muito, energia no Brasil e o setor financeiro no Brasil também. No setor de criptomoedas, é importante você ter uma parte em criptomoedas, né? Não ser tão agressivo, os investimentos alternativos é importante que componham uma parte da tua carteira. Então, diversifique para 2026. Né? Lição número 2, ninguém sabe quem que vai ser o ativo vencedor, então se você está diversificado, provavelmente você vai acertar, você vai ter uma grande valorização em algum ativo. Disciplina vence a sorte. Ou seja, você ir construindo a tua posição, você acaba tendo um retorno melhor. Lição número 4, renda fixa é muito importante, principalmente quando a gente fala do Brasil. Inclusive, o BTG Pactual lançou um relatório sobre os investimentos, e aqui até vou colocar onde investir em 2026. E uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que a gente defende muito aqui também no canal, levando em consideração ao cenário, e diante do cenário, avaliamos que os títulos pré-fixados com vencimento de 3 anos, como LTNs com vencimento em 28 e 29, devem ser os principais beneficiários do movimento de fechamento da curva de juros, ou seja, a expectativa é que a taxa de juros para 2026 caia para casa dos 12% ao ano, e obviamente esses títulos pré-fixados vão te entregar um maior retorno no médio prazo. Então, os títulos pré-fixados tendem a entregar um pouco melhor no ano que vem. E para encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham um excelente ano de 2026, uma excelente virada, que você de fato leve mais a sério as suas finanças, que você leve mais a sério a parte de investimento, não deixe o tempo passar, que isso pode te custar caro lá no final. Então não esquece de deixar o like, ativar as notificações, e eu vejo vocês no próximo vídeo.